Bom dia, amados. Bom dia, santos de Deus. Olha só, vamos voltar àquela ministração que eu falei sobre lentes da liderança, ou uma visão que Deus dá a cada líder, para que ele possa conduzir assim a igreja de Deus, tá? Eu falei de 4 pontos, e esses 4 pontos, na verdade, são baseados em uma ministração, tá, de Bill Hybels, como eu disse a vocês outra vez. E ele vai falar da visão focada e da visão desfocada, tá, que as pessoas têm no reino, têm fazendo a obra de Deus. E eu falei da primeira, que é lentes chamativas, coloridas, lentes apaixonadas. Você sabe aquele desejo de ir às ruas e às esquinas, para os bares e aqueles lugares mais sombrios. A terra para Jesus é um lugar sombrio. E ele veio por causa do seu amor apaixonante, do seu fogo, esse fogo que incendeia tudo. Ele veio por causa desse amor, esse fogo. Então, que a gente também, né, possa se sentir assim também, tomado por esse fogo dessa paixão, por esse fogo incendiário, que nos leva também a lugares sombrios, igual levou Jesus, tá? Esse conselho, essa palavra aqui, amados, não é só para pastores e líderes. É para todos aqueles que estão inseridos no corpo de Cristo. Não pode ser uma palavra, só para líder, pastor. Não, isso aqui é uma palavra para quem está em Cristo. Amém? Então, segundo o que nós vamos falar hoje, segundo a conselho, né, ministração ou conselho, é lentes trincadas, ou seja, uma visão espontânea, uma visão primitiva, uma visão sem organização. Você sabe como é que é isso? Você sabe, assim, por quantos anos a igreja ou aquele determinado grupo de irmãos vem fazendo as mesmas coisas, não há mudança. Eles estão ali, se encaixaram ali numa forma e não saem. Estão felizes, satisfeitos com aquela. E também o crescimento é lento, o crescimento é sem muita expressão, entendeu? E todas as pessoas que são formadas líderes ali, elas são tão lentas quanto as anteriores, quanto as primeiras. Então vamos falar sobre isso. Nesse segundo item agora, e segundo ponto, que seria lentes de liderança trincada. Lembra que eu falei de lentes, até porque eu chamei a atenção do Saulo, né, que ele é quem faz essas lentes corretivas, tá? Fez essa minha, muito boa. Estou fazendo aqui propaganda do Saulo, tá, querido? Estou falando uma comparação. Essas lentes de liderança trincada, como eu disse, então, são pessoas que estão ali dentro de um contexto de igreja, onde as coisas são espontâneas. Surgiu a necessidade, surgiu a vontade, ele vai e faz. Isso não é uma boa liderança. Ou aquela visão primitiva de sempre e tal, lá para trás, como eu já falei. E não há uma organização. Então, eu vou citar alguns pontos que a gente vai se identificando aí. Como é que a pessoa, você sabe, né, a gente pode ter ideia de que nós temos uma lente trincada. Ou seja, uma visão sem organização, uma visão espontânea, uma visão primitiva. Primeiro ponto, não confiar em outras pessoas. Confia muito em si e não confia no outro, para que ele vá e faça. A outra é lamentar por não ter condições de fazer, lamenta por não ter condições de fazer, e também não permite que outros façam. Aí tem um motivo porque não permite que o outro faça, que é o fato de, se ele tentar fazer, se ele tiver a ideia, se ele for muito bom no que ele está fazendo, que ele vai fazer,
Aí então o líder ou aquele determinado irmão quer passar por ele todo custo, ele que passe por cima dele de todo qualquer jeito, e isso te levará a tropeçar neste irmão. Isso é muito ruim. Ruim de verdade, porque você vai estar atropelando o irmão que estaria pronto, que tem todos os talentos naturais, todos os talentos espirituais que Deus tem dado, dons espirituais que Deus tem dado, tá? Quando nós nos convertemos, além dos nossos talentos naturais que Deus nos deu, existe todos os dons espirituais, 9 dons espirituais, existem outros que vão ali, que Deus vai nos habilitando. E então é aí onde entra a questão do funcionamento do corpo, tá? Então, e como é que eu devo mudar isso? Né? Antes de mudar, eu queria dizer um outro ponto, que seria a prática de uma liderança com lentes trincadas, é o cara viver apagando fogo. Sabe, não tem pastor que é chamado para isso, chamado para aquilo, chamado não sei para quê, e o cara quase não tem descanso. Ele tem que fugir, porque senão, assim, fugir, eu digo, criar um momento de isolamento, senão ele morre, coitado. Mas ele gosta disso, e ele gosta de se sentir solicitado, tá? Então esse líder apaga-fogo, ele também está nessa condição de lente trincada. E aí vamos mudar. Vamos a alguns pontos. Como mudar isso? O primeiro ponto seria assumir a responsabilidade dessa cultura. Isso é uma cultura do apaga-fogo. Vamos mudar essa cultura. Tem gente que se sente confortável por viver resolvendo problemas dos outros. É um sentimento assim que envolve ele que eu nunca vi. E ele gosta disso, que ele fala disso, eu tive em tal lugar, olha, resolvi tal problema, olha, irmão, disse assim, olha, ele propaga. Eu acho esquisito isso. Praticar também uma cultura saudável, amorosa e que glorifique a Deus. Sai daquela cultura do apaga-fogo, sai dessa cultura da mesmice, sai dessa cultura primitiva, do espontâneo, e vai para uma cultura que vai glorificar a Deus, que tem organização. Na igreja, ela será saudável tanto quanto o líder quiser que ela seja. Tá? Se o líder é aquele líder esforçado, que estuda, que lê, que busca a Deus, que ora, principalmente que ora, e leva os outros também a orar junto com ele, como Jesus fazia. Isso vai começar a mudar. Então temos a obrigação de fazer melhor, tá? E devemos isso a Deus. Nós devemos a Deus fazer melhor. O melhor que nós pudermos. Por quê? Porque Jesus já nos deu todas as coisas que nos conduz à vida e à piedade. Ele está lá em 2 Pedro 1,3. Diz: o seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para uma vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Olha só que coisa tremenda, eu gostei dessa versão aqui. Jesus nos chamou, ele nos chamou, como é que está o texto aqui, assim, diz, ele nos deu poder, tudo que nós necessitamos, né? Seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para uma vida e para a piedade. E diz assim: por intermédio do pleno conhecimento dele, que nos convocou. Então eu fui convocado para a sua própria glória e sua virtude. Convocação maravilhosa. Então eu não posso atender a essa convocação de forma primitiva, de forma desorganizada, de forma espontânea. Tem que ser seguindo um alvo. Tem que ter um alvo. Se não tiver um alvo, onde você quer chegar daqui a 10 anos, né? Então, complicado. Quais as áreas da igreja que necessita 100%
olha, isso é importante. Quais as áreas da igreja você deve saber? Você tem que saber. Você é um líder ou você é uma pessoa que se envolve muito com a necessidade da igreja, dos irmãos. Você é uma pessoa muito que serve muito. E você não deve ser uma pessoa que vem para os cultos, vem para um determinado local, senta, abre a Bíblia, depois entrega o teu dízimo, tuas ofertas e vai embora. Você não pode ser uma pessoa dessa. Tá? Você tem que ser uma pessoa que se envolve com a vida das pessoas. E uma vez que você se envolve, você deve saber 100% das necessidades dos irmãos. Então, quais áreas, tá, da igreja necessitam 100% de atenção? E assim sucessivamente. Quais as áreas que necessitam de 70% da sua atenção? Quais as áreas que necessitam de 50% da sua atenção? E assim vai, ok? Então, diz assim a palavra do Senhor, que maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias 48:10. Como eu vou saber? Tem que saber. Um líder tem que saber. Um líder não. Cara, nós estamos no corpo. Eu tenho um corpo, aqui é meu corpo. Então tenho esse dedinho, esse outro aqui, 5 dedinhos, cada um com unha. Eu tenho que saber quando a unha está grande, se está suja, as unhas dos pés, se meu cabelo tá arrumadinho, tá bonito. Se eu estou com a orelhinha limpa, eu estou no corpo. Então o corpo tem que saber, né, cada membro tem que saber como está. Tem que ajudar, essa mão ajuda essa, que vai para cá, que limpa aqui, que faz higiene bucal. Tudo isso, cada membro cooperando com o outro. É assim que a gente sabe. Quando isso não acontece, porque há uma negligência clara. Então, quando sabemos que podemos fazer diferença e melhor, e não fazemos, isso se torna uma ofensa a Deus. Você veja que a gente culpa as pessoas, né? Era para mim fazer, mas ninguém mandou. Era para mim fazer, mas ninguém deixou. Sei lá, coisa do tipo assim. E aí você não faz mesmo porque você não quer, ou seja lá qual o motivo que te levou a não fazer. Isso chama-se negligência e isso é uma ofensa a Deus. Tá? 2 Timóteo 2,4 diz que nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócio da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para uma guerra. Eu tinha já falado também outras vezes sobre guerra, não vou falar aqui. Mas nós fomos recrutados para estarmos em Cristo e suprir as necessidades da igreja, através de Cristo em nós. Podemos ser uma referência na cidade. Qual a tua cidade? Então, entra lá e aproveita e diz para mim qual a tua cidade. Seria muito bom para mim saber que você está ouvindo, quem é você, qual cidade. Bota lá. Então é o seguinte, o que você pode fazer na tua cidade? Como alcançar as pessoas perdidas do teu bairro, na tua cidade? E como alcançar as pessoas perdidas além do oceano? A gente faz um trabalho do outro lado do oceano e quase não fazemos aqui, quase não, né? Na verdade, nem faz aqui na esquina. Está tão conformado com um dinheiro que manda lá para o exterior, para uma área, né, de difícil acesso. Países que a gente sabe que tem muita dificuldade, irmãos que estão lá. Eu tenho muitos amigos que estão nesses países e amo demais esses irmãos. E eu fico feliz que eles estejam lá porque eles estão fazendo o que eu deveria estar fazendo. Mas aqui na minha porta, aqui na minha vizinhança, tem pessoas que precisam ser alcançadas. E eu preciso de verdade alcançá-las. Alcançar elas para que eu possa ir aumentando o número de pessoas que vão se preocupar com as nações além-mar. Tá? Então oferecer um copo de água para uma pessoa em nome de Jesus é também apresentar o Evangelho. E se tem um perdido, então eu sempre ofereço um cafezinho,
uma aguinha, fala, você quer uma aguinha, você quer um café? Sei lá, se a pessoa quiser, já é a oportunidade dela entrar na minha casa, ela poder se aproximar um pouco mais. Ou de eu me aproximar um pouco mais dela, se eu não puder entrar na minha casa agora, mas eu faço o café, eu vou lá levar na porta e tomo com ela lá. Quero ficar vendo ela tomar café. É eu participar junto. Então, como fazer isso em nossa comunidade? Porque há pessoas que estão nessas condições. Mesmo que ela não esteja precisando, você olha para ela e o aspecto dela não é uma pessoa necessitada. Mas eu ofereço assim mesmo ajuda. Você está precisando de alguma coisa? Eu posso ajudar? Então, é um desejo que a gente tem que ter, sabe? Eu tenho que ter um desejo extraordinário, assim, um desejo grande, forte. Eu quero ser um instrumento, um agente extraordinário nas mãos de Deus para abençoar a minha cidade, tá bem? E eu creio que é isso que o Senhor quer, que cada um de nós sejamos um agente extraordinário, alguém que de verdade se envolve com a sua comunidade. Qual é a igreja, na sua opinião, hoje, né, se você tem aí próximo de você uma igreja que ela pode te servir de referência, que está fazendo coisas assim? Se aproxima, aprende, vai e leva para o teu bairro essas coisas, né? Sei lá, a programação que eles andam fazendo para atender os necessitados e se aproximar dos necessitados. O que você lê da vida de Jesus, registrado em Mateus, Marcos, Lucas e João, que precisamos trazer para os nossos dias? Também você pode ver isso. Então, como Jesus pregou o Evangelho? Como ele orou pelas pessoas, como ele se aproximou das mulheres, dos homens, das crianças, dos feridos, dos ladrões. Como é que ele se aproximou? Então, olhando para Jesus, podemos ver claramente o quanto ele valoriza as pessoas. Eu acho que faltou muito disso hoje, né? Falta muito disso hoje. As pessoas não se aproximam, não. E se você tentar se aproximar dessas pessoas, elas estão sempre com o pé atrás, tem uma coisinha ali, elas pensam, talvez a minha reputação, eu sou uma pessoa muito aqui, muito assado, muito assim e tal. E aí ela teme assumir compromissos com você, ela teme se envolver com você, ela teme te dar uma atenção especial. Há alguns temores. Parece salutar, mas eu não vi isso na vida de Jesus. Então, não pode ter no nosso coração, tá? Se alguém nos acusar porque eu estava com aquele ladrão, com aquele bandido, com aquele traficante, você estava lá, eu vi você junto daquele traficante, eu vi você junto daquele prostituto, daquele bandido, pode dizer, a gente é de Jesus. Eu tenho mais prova de que eu sou de Jesus do que eu sou um bandido. Eu tenho mais prova de que eu sou de Jesus do que eu sou um traficante. Então, eu creio que a gente deve se envolver, sim. Se envolver, eu digo no sentido de se aproximar. Se aproximar, a gente tem que se aproximar, a gente tem que estar junto dessas pessoas. Eles não verão e nem verão se a gente não for até eles, para que eles tenham uma oportunidade de conhecer Jesus e serem libertos daquela vida. Então Jesus confiou a nós pessoas, ele confiou a nós essas pessoas. Eu tenho entrado aqui, eu tenho ido às ruas e tenho buscado pessoas. Trago para minha casa e vou para a casa delas. Já estou indo para a casa delas, fazer café e comer, meu Deus. E elas têm vindo também à minha casa. E eu creio que é isso. Então foi Jesus quem confiou essas pessoas a nós. O que é que eu estou fazendo por elas? O que é que eu estou fazendo para elas? E finalmente, o que é que eu estou fazendo com elas? Para que elas se tornem iguais a Jesus. Então, para terminar, algumas pessoas podem perguntar o seguinte: onde você se sente, onde você se encontra
espiritualmente? Então seria até, na verdade, uma pergunta que a gente poderia estar fazendo a nós mesmos. Faz essa pergunta a você. Aonde você se encontra espiritualmente? Em que posição espiritual você deseja estar? Tudo isso olhando para Jesus, tá? Porque eu creio seriamente, ele é o nosso modelo principal, ele é a nossa referência, né, principal, prioritária. Então, primeiro, onde você se encontra espiritualmente? E em que posição espiritual você deseja estar? Como, se é que eu posso, tá? Eu, Sérgio Murilo, posso te abençoar, posso te ajudar em alguma coisa. E, claro, certamente você tem perto de você pessoas que podem te ajudar a se aproximar mais de Cristo e se tornar mais parecido com Jesus. Fazer as coisas como Ele fez. Então não podemos seguir, você e eu, não podemos, se há um nível baixo de compromisso com Jesus, nós não podemos continuar seguindo assim, só indo para as reuniões, né, só ter aquele tempo de leitura bíblica, aquele tempozinho de oração, satisfeito, feliz, sem um envolvimento maior com a igreja. A igreja não prédio, eu digo a igreja, pessoas. E pessoas que nem estão na igreja, estão na rua, estão em algum lugar. Deixa eu fazer mais umas perguntas. A igreja na qual nós estamos inseridos, tá? Onde você está? Se congregando, onde as pessoas com quem você está inserida e você mesmo se sente como se fosse pai de órfãos, marido de viúvas. Você é um óleo, você é um bálsamo para uma pessoa doente. Você é companheiro do solitário. Então, vê só, essas coisas devem estar em nós. Você precisa se sentir assim. Você imagina que você se aproxima de uma pessoa que está mal no relacionamento com seus pais. E você se aproxima para ajudá-los. Se ele não tem pai, você é pai dele, pai ou mãe. E assim sucessivamente, porque o Senhor fará isso através de nós. Ele vai suprir a viúva através de nós. Ele vai suprir os órfãos através de nós. Ele será companheiro do solitário através de nós. O Espírito Santo é nosso companheiro. Ele tem sido nosso companheiro fiel. Amém? Bom, deixa eu ver mais, deixa eu terminar. Dentro disso, por causa dessa visão trincada, por causa dessa visão primitiva, espontânea e sem organização, existem alguns problemas também que surgem, que é os ruídos transacionais. Ruídos transacionais é aquela troca de informação, você está um passando pelo outro e existe aquelas informações que um vai passando para o outro, aquelas coisas, aqueles comentários insatisfatórios. Tá? São comentários que as pessoas fazem umas com as outras, falando da insatisfação na qual ele está vivendo por estar nessa tal congregação, porque os seus líderes são assim, os seus pastores são assados e tudo mais, tal e tal. Você tem consciência que essas coisas existem? Eu acho que é importante ouvi-las, trazer para perto essas pessoas e ouvi-las e saber como poder ajudar. Não as pessoas, mas como você se ajudar a melhorar e suprir de verdade em Cristo, né, a necessidade dessas pessoas. E qual a solução, né, para isso? Qual a solução? Eu creio que a primeira coisa que a gente tem que fazer para solucionar isso é apontar Jesus para essas pessoas. Elas precisam ver Jesus e elas não estão vendo Jesus em nós, porque se elas estão insatisfeitas e infelizes com a nossa liderança, alguma coisa está faltando em nós. A gente tem que admitir e tem que buscar o Senhor. Então, apontar
Cristo para elas. Né? Nós, claro, ter a visão clara da pessoa de Jesus, do seu ministério, e também levar essas pessoas a fazerem o mesmo. Né? E quando você começar a fazer, elas vão ver. E aí ela vai querer fazer também. Tá? Por que as pessoas vão embora da congregação na qual você está cuidando, pastoreando? Por aí. Ouvir essas pessoas, ouvi-las, para saber a razão, o motivo, seria interessante. Eu ouviria, eu vou atrás de pessoas, eu sempre vou atrás das pessoas para saber por que elas estão indo embora. Tá? Se um ou outro vai, eu vou atrás. Porque eu quero ajudá-las. Ainda que eu não consiga trazê-las de volta, mas eu vou consertar o meu erro. Eu quero consertar o meu erro para que eu não continue na forma como vai, porque se ela foi, outros irão. E aí, não é o fato de não ficar só, não é essa a questão. É porque eu sou de Jesus e eu devo fazer o melhor. Não é por causa das pessoas que se vão, é por causa da pessoa que eu sou em Cristo. Por isso que eu devo ouvi-las para fazer o melhor. Então, esse ponto, né, que eu falei aqui sobre lentes trincadas, ela é complicada porque se a gente não mudar, não chegaremos a lugar nenhum. Falta mais dois pontos que a gente vai estar seguindo, que seria lentes de autoajustes ou autoajustáveis e lentes de sol com o retrovisor. Como quem está dirigindo um carro, tá? A gente verá isso na próxima, se Deus quiser. Fica com Deus. Beijão para vocês.